Antônio Ferreira. Tenho 72 anos de idade e carrego nas costas o peso morto de 4 décadas e meia de confinamento absoluto. Agora mesmo, enquanto falo com você, sinto o frio cortante do concreto subindo pelas minhas pernas e uma dor crônica que nunca me abandona, lembrando que meu corpo está apodrecendo junto com essas paredes de pedra. Eu sou o prisioneiro número 462, um homem que virou apenas um fantasma institucional dentro desta cela minúscula, onde o único som que interrompe o silêncio é o estalo seco dos portões de ferro lá no final do corredor escuro. Eu não sou um monstro de filme. Sou apenas um reflexo do que sobra quando o orgulho vence a razão e a liberdade vira uma memória borrada e distante. Escute bem o que vou dizer, pois minha voz é o único rastro de vida que ainda me resta. Você pode achar que sua vida está segura, mas a verdade é que o abismo está apenas a um passo de distância, escondido atrás de escolhas que você chama de normais todos os dias. Eu estou aqui para contar como 3 atitudes bobas, daquelas que muitos homens celebram como sinal de honra e macheza, destruíram completamente meu futuro e me enterraram vivo antes mesmo de eu completar 30 anos. Não espere de mim uma história de glória ou de vilania planejada, pois o que tenho é a confissão crua de um velho que trocou o sol pelo concreto por causa de um cinzeiro de vidro e um ego inflado. Preste muita atenção em cada palavra, porque o tempo que eu perdi aqui dentro não volta mais, mas o seu ainda está correndo lá fora. O que vou te revelar agora é o preço exato de nunca saber recuar quando a vida finalmente decide testar seu limite. Aos 26 anos, eu me senti o dono do mundo, embora meu reino fosse apenas um canteiro de obras e as ruas poeirentas de um bairro operário. Eu era um homem comum, um pedreiro que passava o dia carregando peso e as noites buscando o conforto de uma cerveja gelada no boteco da esquina com meus camaradas. Minha vida tinha um ritmo honesto e previsível. Eu acordava cedo, trabalhava duro para pagar as contas e tinha uma namorada que eu amava de verdade. Uma mulher que via em mim o porto seguro para construir uma família. Naquela época, eu não percebia que a rotina é um presente frágil que pode ser quebrado por qualquer sopro de vaidade. Eu era apenas mais um sujeito decente, um jovem que acreditava que o respeito nas ruas era a única moeda de troca que realmente importava para um homem de fibra. Eu vivia pautado por 3 comportamentos que eu considerava sinais de força inabalável. Coisas que meu pai e meu bairro me ensinaram ser a marca de um homem. O primeiro era a regra de ouro do asfalto. Nunca levar desaforo para casa, pois reagir a provocações era obrigatório para manter a cabeça erguida diante dos outros. O segundo era o hábito de beber até passar do ponto, usando o álcool como uma válvula de escape necessária para aliviar o estresse acumulado de 10 horas de trabalho pesado sob o sol. E o terceiro, talvez o mais perigoso, era a convicção absoluta de que pedir desculpas
era um sinal de fraqueza extrema e humilhação pública. Eu acreditava piamente que um homem que recua é um homem que se apaga, sem entender que a verdadeira coragem não está em fechar o punho, mas em saber quando ir embora. Olhando para trás agora, sentado nesta cela fria, percebo que eu não era um criminoso por natureza, mas sim um jovem que confundia tragicamente masculinidade com uma inflexibilidade cega e destrutiva. Eu achava que ser homem significava ser uma rocha que não se move, uma parede de concreto que rebate qualquer impacto com a mesma intensidade, sem importar o custo. Essa normalidade era o meu alicerce, uma estrutura social onde a reputação era vigiada como um tesouro sagrado, e qualquer pequena ofensa parecia um ataque direto à minha alma. Eu não via o perigo que morava nas pequenas teimosias do dia a dia, ou nas encaradas silenciosas dentro de um bar barulhento e lotado. Para mim, aquilo tudo era o jeito certo de viver, uma cartilha de honra que eu seguia sem questionar, ignorando que eu estava construindo minha própria prisão, tijolo por tijolo. Era uma noite de sexta-feira. O bar estava entupido de gente, uma fumaça espessa de cigarro e o barulho ensurdecedor de uma vitrola tocando modões para abafar as conversas. Eu já tinha bebido além da conta, sentindo aquela coragem barata que o álcool traz para o sangue, quando senti o esbarrão seco no meu ombro. Minha caneca de cerveja virou, derramando o líquido gelado pela minha calça e pelo balcão de madeira encardido, onde eu passava meus fins de semana. O homem ao meu lado, também alterado e cheio de si, apenas riu da minha cara, sem um pingo de remorso ou um pedido de desculpas que pudesse acalmar o meu sangue que subia. Naquele segundo, as 3 regras idiotas que eu seguia se alinharam como uma maldição. Eu estava bêbado, não aceitava o insulto, e meu orgulho me proibia de simplesmente dar as costas. A discussão escalou em segundos, transformando o ambiente em um campo de batalha, onde apenas o meu ego gritava mais alto que a música e o tilintar dos copos. Ele me deu um empurrão, um gesto de desafio que, na minha cabeça distorcida, exigia uma resposta imediata e violenta para que eu não parecesse um covarde diante do bairro. Em vez de respirar fundo e sair daquele lugar maldito, minha mão agiu por conta própria, movida por uma fúria cega e pela necessidade estúpida de ter a última palavra. Eu agarrei um cinzeiro de vidro pesado, daqueles maciços que ficavam espalhados pelo balcão, e não pensei nas consequências de usar aquilo como uma arma contra um semelhante. O peso do vidro na minha palma parecia me dar o poder que eu achava que precisava para restaurar minha honra ferida por uma cerveja derramada. O golpe foi rápido, mas na minha memória ele acontece em câmera lenta até hoje, ecoando o estalo seco do vidro, partindo o osso da face daquele homem em pedaços. A música parou de repente, como se o mundo inteiro tivesse segurado o fôlego, e o cheiro de cerveja velha misturou o seu odor metálico do sangue quente que sujava minhas mãos trêmulas. Ele caiu mole no chão, como um saco de areia, e o silêncio que se seguiu foi o som mais assustador que eu já ouvi na vida,
anunciando o fim da minha existência. Ali, parado com os nós dos dedos cortados e o peito subindo e descendo, eu soube no fundo da alma que tinha atravessado uma fronteira sem volta. Aquele momento de fúria irracional destruiu o futuro de um estranho e no mesmo instante cavou a cova onde eu passaria o restante da minha vida. A adrenalina que fervia no meu sangue evaporou em um segundo, deixando no lugar um frio na espinha que eu nunca tinha sentido antes, nem nos invernos mais rigorosos no canteiro de obras. Eu vi o azul das luzes da viatura refletindo nos cacos de vidro no chão. E antes que eu pudesse processar o tamanho da tragédia, meus braços foram puxados para trás. O metal gelado das algemas cortou meus pulsos. Um aperto seco e definitivo que parecia selar meu destino ali mesmo, sobre o capô molhado da viatura. Naquele instante, eu não era mais o Antônio, o pedreiro respeitado ou o namorado dedicado. Eu era apenas um corpo sendo jogado no banco de trás, cheirando a álcool e arrependimento tardio. O mundo que eu conhecia, com suas cores e sons familiares, começou a desaparecer pelo vidro embaçado, enquanto o barulho da sirene me engolia. O choque de entrar em uma cela de triagem é como levar um soco no estômago que dura para sempre, tirando todo o ar dos seus pulmões de uma vez só. O som do portão de ferro batendo atrás de mim teve um eco oco, um estrondo metálico que pareceu reverberar dentro dos meus próprios ossos, avisando que a porta da minha vida tinha acabado de se fechar. Ali, naquele cubículo cinzento e fétido, o silêncio começou a pesar mais do que qualquer saca de cimento que eu já carreguei nos ombros. Eu me sentei no banco de cimento, olhando para as minhas mãos ainda sujas, e percebi que o isolamento já tinha começado. Uma solidão institucional que não permitia volta para casa. Cada minuto naquela cela era uma eternidade de incerteza, onde o orgulho que me levou até ali tinha sumido completamente, deixando apenas o vazio da ruína absoluta. No dia do julgamento, o tribunal parecia um teatro, onde eu era o único espectador da minha própria destruição, assistindo a minha sentença ser lida por um juiz que mal olhava nos meus olhos. Quando ouvi as palavras prisão perpétua, meu coração parou de bater por um segundo, e o chão pareceu sumir sob meus pés cansados e pesados. Mas a dor física da condenação não foi nada comparada ao momento em que olhei para a plateia e vi o rosto da mulher que eu amava, agora banhada em lágrimas. Ela não me deu um adeus, apenas virou o rosto com uma mágoa que cortava mais que qualquer faca e saiu da sala sem olhar para trás, levando consigo o último pedaço de sol que restava. Naquele choro dela, eu vi o fim absoluto da minha juventude, percebendo que alguns minutos de orgulho de bar tinham me custado cada coisa que eu amava no mundo. Nos primeiros anos, eu ainda tinha o fogo do erro queimando no meu peito, aquela ilusão de que precisava manter a postura de sujeito durão para sobreviver entre criminosos. Eu achava que, se mostrasse qualquer fraqueza, o sistema me engoliria. Então entrei em brigas estúpidas, apenas para reafirmar um respeito que não valia um pedaço de pão seco. O resultado dessa bravata
Foram meses jogado no isolamento absoluto, trancado em um buraco onde a luz do sol era uma lenda e a única companhia era minha própria respiração. Naquela escuridão total, onde o tempo perde o sentido e a mente prega peças cruéis, senti o meu espírito quebrando lentamente sob o peso das paredes de pedra. Percebi, tarde demais, que aquela resistência era apenas outra forma de orgulho que me impedia de enxergar a profundidade da minha queda. Quando completei meu 10º ano de sentença, a realidade me golpeou com mais força do que qualquer guarda ou preso jamais poderia fazer. O capelão da prisão apareceu na grade com um olhar de piedade, trazendo notícia de que minha mãe havia morrido de um infarto fulminante lá em casa. Eu não pude ir ao enterro, não pude segurar a mão dela e nem sequer tive o direito de chorar sobre o seu túmulo como um filho comum e amoroso. Ali, naquele cubículo gelado, a ficha finalmente caiu com o peso de uma montanha sobre meus ombros. Meu orgulho não tinha destruído apenas a minha vida, mas também tinha matado a mulher que me deu tudo. Ela morreu de desgosto, consumida pela vergonha de ter um filho apodrecendo vivo atrás das grades. A partir daquele dia, o silêncio passou a ter um som diferente. Após 3 décadas respirando o ar viciado deste pavilhão, meu corpo começou a cobrar o preço de cada noite, dormindo naquele colchão fino e cheio de calos. A umidade constante das paredes trouxe uma artrite severa que se instalou em cada articulação, transformando o simples ato de amarrar os sapatos em uma provação dolorosa de todo dia. Meus dedos, que antes manejavam ferramentas pesadas com facilidade na obra, agora estão retorcidos e trêmulos, mal conseguindo segurar a colher de plástico durante as refeições. Cada movimento que faço é acompanhado por um estalo de dor e pela lembrança de que o tempo aqui dentro é um inimigo físico que devora a sua carne. Envelhecer na prisão é assistir à sua própria decomposição em câmera lenta, enquanto você se apoia na parede de concreto, apenas para conseguir ficar em pé pela manhã. Ao passar os 40 anos encarcerado, eu me tornei o que os guardas chamam de fantasma institucional, alguém que virou mobília e que ninguém mais espera ver fora daqui. O mundo mudou de uma forma incompreensível para mim, com tecnologias e ritmos que parecem saídos de um filme de ficção científica que eu nunca assisti. Ninguém mais me manda cartas. Os nomes de quem eu conhecia sumiram das listas de visitantes, e minha única família agora é a contagem diária e as sirenes. Minha existência se resume a uma sequência interminável de bandejas de metal, luzes fluorescentes que nunca apagam e o cheiro de desinfetante barato e penetrante. Sou um homem sem vínculos, um ser humano esquecido pelo tempo e enterrado sob camadas de uma burocracia fria, enquanto a vida pulsa em um lugar onde não pertenço mais. O aspecto mais cruel do envelhecimento nesta cela é a convivência diária com a imagem mental da família que a minha vítima nunca chegou a construir. Enquanto sofro com a minha velhice solitária, imagino os filhos e netos que aquele homem poderia estar abraçando agora mesmo, se eu não tivesse sido tão estúpido. Eu definho sozinho no concreto
enquanto ele permanece congelado nos seus 20 anos. Uma vida interrompida por causa de um cinzeiro e de uma discussão que não tinha importância absolutamente nenhuma. O peso do tempo desperdiçado é uma âncora que me puxa para baixo, me forçando a encarar o fato de que joguei décadas de sol no lixo por nada. Cada ruga no meu rosto é uma cicatriz de um arrependimento sem cura, uma marca indelével de quem entendeu a tragédia tarde demais. Eu passo as noites aqui, olhando para o teto descascado desta cela, travando uma guerra silenciosa que ninguém mais pode ver ou ouvir. Por muitos anos, eu tentei me convencer de que a culpa era da cerveja, do azar, ou daquele sujeito que resolveu rir da minha cara naquela noite maldita. Eu criava desculpas na minha mente, alimentando uma mentira confortável de que eu era apenas uma vítima das circunstâncias e de um sistema que não perdoa erros. Mas a verdade, essa verdade fria que entra pelos vãos da grade, junto com o vento da madrugada, é muito mais cortante do que qualquer lâmina. Eu sei, no fundo do meu peito, que fui eu quem fechou a mão naquele cinzeiro. Fui eu quem permitiu que um ego inflado guiasse meus movimentos, cavando esse buraco onde me enfiei sozinho. O padrão que me destruiu não foi um plano maligno, mas aquela necessidade patética de ser sempre o mais forte, o homem que nunca baixa a guarda para ninguém. Essa busca por um respeito vazio, vindo de estranhos que hoje nem lembram o meu nome, virou a corrente mais pesada que eu já carreguei nestes corredores longos. Hoje, a emoção que domina meus dias não é a raiva, mas um vazio esmagador, uma sensação de que sou uma casca oca ocupando um espaço que não me pertence. Eu percebo que o orgulho, aquela coisa que eu achava que me protegia, foi na verdade o meu maior carcereiro, me mantendo preso a uma versão de mim mesmo que já deveria ter morrido há muito tempo. É uma batalha exaustiva admitir que a minha própria teimosia foi a arquiteta de cada centímetro desta cela. Outro dia, na ruidosa cafeteria, enquanto eu arrastava meus pés cansados para a mesa, vi um garoto de pouco mais de 20 anos estufar o peito por causa de uma fatia de pão. Ele gritava as exatas palavras que eu costumava usar, como se fossem um escudo sagrado. Eu não levo desaforo de ninguém. Senti um calafrio percorrer minha espinha envelhecida, porque era como olhar para um fantasma do meu próprio passado, cego e furioso. Tentei me aproximar, com a voz rouca e trêmula, querendo dizer que aquele pedaço de massa não valia uma vida inteira de concreto e grades. Mas o jovem me empurrou com um desprezo cortante, chamando-me de velho inútil e acabado, que não entendia nada sobre respeito. Naquele empurrão, vi a semente da minha própria tragédia florescendo de novo em solo estéril. Naquela noite, de volta ao isolamento da minha cela estreita, ouvi os ecos dos gritos e das batidas de caneca, mas meu coração estava em outro lugar. Chorei em silêncio, deixando que as lágrimas quentes limpassem um pouco das décadas de poeira que se acumularam na minha alma fatigada e cansada. Caminhei até a pia e olhei para o meu próprio rosto enrugado,
refletido naquele espelho de aço inoxidável, fosco e riscado pelos anos. Percebi, com uma dor que nenhum remédio alivia, a futilidade absoluta do orgulho que me trouxe até aqui, transformando um homem forte em um resto de gente. Eu destruí 2 vidas inteiras, a minha e a da vítima, por um momento de raiva insana que hoje eu mal consigo lembrar os detalhes. O espelho não mentia. Eu era o monumento vivo da derrota. A lição que a vida me deu aqui dentro, bravada em cada centímetro desta cela, é que a verdadeira força de um homem não reside na sua resposta a um insulto. Durante décadas, acreditei que baixar a cabeça era uma forma de morrer. Mas a verdade é que morrer é passar 46 anos vendo o sol através de barras de aço por causa de 5 minutos de orgulho. Hoje, olhando para as minhas mãos trêmulas, percebo que a maior prova de coragem que eu poderia ter dado naquele bar teria sido o simples ato de respirar fundo e ir embora. O respeito de estranhos não vale nada quando a porta da sua vida se fecha e você troca o toque de quem ama pelo frio do concreto. Saber recuar não é fraqueza. É proteger o seu amanhã das garras de um hoje impulsivo e cego. A ruína de uma vida raramente começa com crimes maiores. Ela entra pela porta da frente disfarçada de pequenas teimosias, do tonto desejo de ter a última palavra ou de uma recusa em pedir desculpas. O que eu entendi, tarde demais para mudar meu destino, é que o orgulho justificado é a trampa mais perigosa que um homem pode armar para si mesmo e sua família. Passamos a vida construindo sonhos apenas para jogar tudo no lixo por um momento de ira que não terá importância nenhuma na manhã seguinte. O tempo é o único recurso que não aceita negociação, e cada segundo que passei aqui gritando para as paredes foi um segundo que tirei da minha própria existência. Não deixe que uma pequena fagulha de irritação queime toda a floresta do seu futuro, porque as cinzas são frias e pesadas demais. Eu olho para você agora, através dessa lente invisível, e vejo alguém que ainda possui o luxo de escolher o próprio caminho e suas próprias batalhas. Você provavelmente já sentiu aquele fogo subir pelo pescoço hoje, talvez no trânsito, em uma discussão boba com sua esposa ou no trabalho, sentindo que precisava dar o troco. Eu te imploro, pare e olhe para as suas mãos, antes que elas façam algo que sua mente não possa desfazer depois. O corredor está escurecendo e já ouço o tilintar das chaves se aproximando. O sinal de que minha voz precisa se calar para que o ferro volte a reinar. Vou continuar sentado nesta cama fria, esperando um amanhã idêntico ao de hoje, enquanto você tem o mundo inteiro esperando do lado de fora da sua porta. O orgulho é uma cela silenciosa que você constrói por dentro, e a liberdade só começa quando você decide abrir a mão em vez de fechar o punho. Não deixe que o meu rastro amargo se torne o seu destino. Aprenda com as minhas cicatrizes antes que o tempo as escreva no seu rosto. Antes que o cadeado bata e o silêncio retorne, eu te pergunto: qual é a teimosia ou atitude
inofensiva que você continua justificando hoje e que no fundo sabe que poderia destruir tudo o que você construiu.